Obrigado. Por gentileza, aplaude o nosso amigo também, ué. Só porque... Muito bem. Vamos agora conceder a palavra ao doutor Alexandre da Silva Assunção por 10 minutos, com acréscimo de 3 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais deputados e presentes. Eu represento o Conselho Regional de Autorregulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais e represento também, nesse momento, do Rio de Janeiro e do Nordeste. E não só. Represento os acupunturistas imigrantes, os técnicos, os práticos e aqueles que estudaram acupuntura na especialidade, ou seja, todos aqueles que não puderam estar aqui. A minha argumentação é técnica, mas eu não poderia deixar de falar que eu trago um abraço do seu mestre, doutor Ideobrando, o monge Ryotan Tokuda, com quem o senhor aprendeu acupuntura. Mas ele foi seu iniciador. Ele foi seu iniciador. Eu te ouvi, agora você vai me ouvir. Não, não é mentira. Então, você foi iniciado por ele e na próxima vez o conselho vai pagar a viagem dele para você falar na frente dele. Bom, meu argumento é técnico. Essa comissão, ela não deveria julgar mérito. E ela está julgando mérito. É constitucionalidade. O nosso projeto de lei, o que havia de inconstitucional foi retirado. Era falar que era constitucional e pronto. E não foi feito assim por puro corporativismo, sim. Sim. E eu vou contar uma história para vocês. Lá no meu estado de Minas Gerais, eu tenho que ficar ligando para a prefeitura, porque na vigilância sanitária eles não liberam alvará de localização para consultório de acupuntura, porque a pessoa que está lá é médica. Aí eu dou 24 horas para apresentar a lei que me proíbe. Aí, quando não apresenta, eu falo, se você não me apresentar, eu vou processar a sua pessoa. E aí o alvará sai. É assim que a gente está fazendo. Recentemente, o Colégio Médico de Acupuntura processou o Conselho Regional de Autorregulamentação de Acupuntura, alegando que nós nos intitulávamos como autarquia e que nós contrariávamos uma resolução interna do Conselho Federal de Medicina. Olha que interessante. Conselho querendo reger outros conselhos. Conselho de classe rege a própria classe. Não existe isso, não. Vocês estão querendo legislar. A verdade é essa. Estão querendo fazer, às vezes, o legislativo. E aí, alegando que nós usávamos símbolos nacionais, e o procurador federal, textualmente, eu vou repetir a conclusão do processo. Essa questão urge uma solução e, para tanto, ao projeto de lei 1549 de 2003 em andamento. Até lá, nenhum ente pode afirmar a representante dos acupunturistas enquanto entidade autárquica e nem determinar a exclusividade da atuação por médicos ante a ausência da lei nesse sentido. Assim, constata-se que a atuação do Conselho de Minas não infringe a lei e posto que sua finalidade é de autorregulamentação da acupuntura em Minas Gerais, e assim os outros conselhos fazem igual, sem aparência de entidade autárquica. Desta forma, promove o arquivamento, ou seja, a justiça é feita sim. É feita sim. Só que acontece o seguinte, o Conselho Federal de Medicina fala, tentando impedir outros conselhos de classe, outras classes de a enfermagem, a fisioterapia, eles estão alargando o escopo de suas atribuições através de resolução interna. E o Conselho Federal de Medicina usa uma resolução interna para alargar o escopo de suas atribuições, porque não tem acupuntura prevista na lei do ato médico. Olha a incongruência. Então, eles podem alargar o escopo de suas atribuições. Os outros demais conselhos não podem. Por quê? É esse o ponto. Estão querendo usar o judiciário contra o legislativo e mais, pegando os desavisados, porque eles fazem o povo acreditar com reportagens na televisão, o povo acreditar que as resoluções internas têm força de lei. E não tem. Resolução interna rege os seus afiliados, ponto. Nada mais e nada menos.
falam de diagnóstico o tempo todo aí. Nosso diagnóstico é nosológico, a nossa ciência tem 5.000 anos. Tem semiologia, propedêutica própria, taxonomia própria. Não depende de exame laboratorial. Não depende de diagnóstico por imagem. Ou seja, não gasta. Nós temos sinais e sintomas, excelência, senhor deputado Celso Russomano. Nós temos sinais e sintomas que nós coletamos que formam um diagnóstico energético. Para isso, existe uma coisa chamada multidisciplinaridade. Se o cara chega no meu consultório com dor de cabeça muito forte, eu ligo para um médico que me indica neurologista e falo, doutor, estou precisando da sua ajuda. Tem um paciente que chegou agora com a dor que eu não vou cuidar, não. Tem que ter o quê? Bom senso técnico e conhecimento técnico para fazer isso. É para isso que eu tenho uma ginecologista da minha confiança, que me indica como acupunturista, e eu não sou médico, porque então vou ter que ter direito adquirido. Sou médico de direito adquirido, então, porque eu faço acupuntura. Então, o que acontece? Eu tenho uma ginecologista, um cirurgião, um neurologista, um ortopedista. Aliás, o ortopedista não gosta muito da gente, não, sabe? Que o meu consultório está cheio por causa deles, graças a Deus. Entendeu? Então, porque não colocam nem a mão no paciente. E a gente, quando trata, faz todos os exames direitinho, dentro das terapêuticas da medicina tradicional chinesa, eles são muito bem atendidos e ocorre. Então, quer dizer, o que tem que haver é multidisciplinaridade. A medicina tem que reconhecer o valor de cada ciência. Vocês não são os donos da verdade para falar que nós entendemos que... Vocês não entendem nada, vocês entendem de medicina. E eu respeito vocês. Doutor Ideobrando, teve uma paciente minha, que foi sua paciente lá em Belo Horizonte. Ela falou assim, eu fiz acupuntura no doutor Ideobrando, você conhece? Eu falei, conheço. Ele falou assim, ele é bom? Eu falei, não, ele é excelente. Ele é meu adversário. Ele falou, seu inimigo? Eu falei, não, inimigo não. Ele é meu adversário ideológico. Mas ele é excelente. Por que ele é excelente? Aprendeu com o Tokuda. Não foi na faculdade de medicina que ele aprendeu a acupuntura. Não, foi na faculdade. E na sua época não teima, entendeu? Então não adianta, eu gosto muito da sua pessoa, inclusive, sendo presidente do conselho, eu vou fazer um documentário da história da acupuntura no Brasil. Eu até avisei o outro doutor lá, o Paulo de Tarso. Falei com ele, eu vou lá para fazer uma entrevista com ele, que ele faz parte da história da acupuntura de Minas Gerais, eu não sou inimigo dele, não. Nós só temos que falar a verdade. A verdade é essa. O doutor Carlos, o doutor Paulo Varanda falou, 1/6 do planeta é China. E é tratado com a medicina tradicional chinesa e com a acupuntura. E veja, se fosse uma especialidade médica, como estão querendo falar, onde é que tem deficiência de yin dos rins no Código Internacional de Doenças, no CID? Onde é que está? Onde é que está lá na classificação no Código Internacional de Doenças, deficiência de yin dos rins, com subida do yang do fígado, como o povo diz? Não existe isso lá. Agora, nós temos que usar o princípio da razoabilidade do direito, até pegando uma carona para os doutores que estão aqui, que a gente tem que entender da multidisciplinaridade. Nem sempre a gente vai tratar com a acupuntura, por exemplo, se é a tuberculose, que está tossindo e tudo mais, eu vou mandar para o médico primeiro, depois ele volta lá em mim. Ora, esse aí é o princípio que é ensinado nas escolas de acupuntura, não tem doido aqui não. Então, o que acontece? Na verdade, a verdade é o seguinte, que o Conselho Federal de Medicina diz que a acupuntura é especialidade médica, contrariando a própria lei do ato médico, porque estão alargando escopo de atribuições, estão usando o legislativo contra o judiciário nessa história, e embola o povo nisso aí, entendeu? E fica isso aí, sabe? O deputado do cientismo, o senhor, o relatório do senhor deputado Fufuca foi ótimo, mas aí de repente o trem voltou, entendeu? E de fato não estão observando o alívio do sofrimento humano, não estão observando, tá? Porque eu, quando participei da residência pelo SUS no interior de Minas Gerais, o prefeito promoveu lá na cidade de Nova Era, no primeiro ano de atuação nossa houve uma redução do gasto anual em investimento de saúde de 35%, ele foi ameaçado de morte. Ele foi ameaçado de morte, tá certo? E ele teve atentado contra a vida dele, sim.
Por quê? Porque fizeram uma reunião, falaram que os hospitais estavam vazios. O objetivo do político é fazer o hospital ficar vazio mesmo pela política de investimento. Pela política de investimento na saúde do povo. A China tem um sexto, se eles fossem gastar com remédio lá, eles quebravam o PIB deles. A gente tem que investir em prevenção para economizar, inclusive para a máquina pública. E essa prevenção se vem com exercícios tradicionais chineses, Liang Kun, Qigong, Tai Chi, meditação, Reiki, acupuntura. Aí os hospitais vão esvaziar, não vai precisar ficar construindo esse tanto, aparelhamento, exame caro, essas coisas todas. Então, eu peço a gentileza, parem de ludibriar o povo, parem de ludibriar com conceitos que não são o retrato do que se tem que fazer de fato, que é o alívio do sofrimento humano. E o relatório do senhor, o voto do senhor relator, do senhor deputado Irã, diz que nós criarmos isso iria relaxar a fiscalização. Como assim? O Conselho de Minas tem convênio com a Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais para fiscalizar acupunturista? E nós estamos usando Mais isso... 3 minutos. Pois não, obrigado. Nós estamos usando isso aí para moralizar, porque os ambientes de consultório, pela visão da vigilância sanitária, eles equivalem a ambiente hospitalar. Então, eles têm que seguir normas, RDCs, mas não tem RDCs específica para acupuntura. Então, há muito o que se fazer. A gente precisa entender, né? Diz o seguinte, que as decisões dos tribunais, eles falam de escopo, a portaria 971, houve a extinção, não é, conta a história toda. Entendeu? Houve a extinção, por quê? Porque aconteceu alargamento de escopo das atribuições, eles estão usando isso aí, mas sem falar que eles usam também de alargamento de escopo de atribuições. Entendeu? E perderam, a verdade é que perderam mesmo. Então, falando que o Conselho não vai poder, aprovando esse projeto, não vai poder ter profissionais para formar um conselho, porque pode prejudicar o critério técnico da acupuntura. Vem cá, quem forma em acupuntura é acupunturista. Se ele não pode formar um conselho, então vou contratar advogado para reger o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina é regido por médicos, a acupuntura por acupunturistas. Entendeu? E para isso tem Ministério Público. Negligência, imprudência, imperícia, existe para isso aí. Para todas as profissões. Falar que acupuntura é ato cirúrgico. O ponto-fonte do intestino grosso é o IG4, é na mão. Se é ato cirúrgico, eu estou operando no lugar errado, então. Isso é negligência, imprudência, imperícia. Então, não pode falar que é ato cirúrgico também, não. Teve médico que foi expulso porque falou isso. Médico acupunturista, foi expulso num congresso lá em Belo Horizonte, na classe médica, porque ele falou que isso era uma consideração errada, falar que era ato cirúrgico. Ele foi convidado a se retirar do congresso. O senhor Tadamassa e Amada. Então, o que eu peço, senhor deputado, senhor presidente, é que a gente tenha o equilíbrio, tá? Para poder votar e fazer a coisa certa. Nós estamos aqui num momento muito importante da vida do Brasil, porque a acupuntura realmente ela vai poder auxiliar o alívio do sofrimento humano. E nós temos normativos criados pela WFAS, em apoio da Organização Mundial de Saúde, criando normatização da prática da acupuntura, e feitas por membros da WFAS. E o Brasil, sendo signatário da Organização Mundial de Saúde, ele tem que cumprir. Portanto, eu peço, tenham a caridade com o povo brasileiro. Aprovar o projeto de lei 1549 é, no mínimo, uma missão espiritual para os senhores dessa casa. Muito obrigado. Bom, senhoras e senhores, eu vou já... O programa Mais Médicos vai levar médico para tudo quanto é lugar do Brasil. E eles vão levar a acupuntura, porque nós vamos ensinar para eles. Muito bem, eu vou conceder a palavra agora ao doutor Alexandre da Silveira. Bom, eu fico feliz que agora está entendido que resolução interna não é legislação. Tá? Agora eu fiquei feliz. Claro que não é demérito de ser discípulo de um monge tão renomado igual ele, que trouxe um dos ícones da acupuntura no Brasil, entendeu? E assim,
Mais uma vez eu reafirmo, respeito muito o seu trabalho, porque eu sei que isso é bom. Então, agora, o projeto de lei 1549, ele também tem que a gente tem que lembrar o seguinte: nós do Conselho Regional, nós não queremos a acupuntura para médico também. Não é só para fisioterapeuta, é acupuntura para todo mundo, entendeu? Porque a acupuntura ela vai ser disponibilizada para a população, trazendo esse benefício. Agora, é incongruente falar que o cara que tem formação em acupuntura ele se torna um médico fora de escola. Isso aí não existe. Isso aí a gente parte do princípio de duvidar até da inteligência do povo, entendeu? Isso aí não, entendeu? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. A acupuntura tem 5.000 anos de idade. A medicina se consolidou depois do iluminismo e principalmente depois da Segunda Guerra com o Hitler dissecando cadáver vivo lá de judeu. Entendeu? Então, assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como é que viveria a medicina chinesa 4.000 anos, 4.500 anos, só porque não tinha médico? Entendeu? Então, isso aí é um discurso incongruente. Não, eles eram acupunturistas e terapeutas da medicina chinesa. Entendeu? Nós estamos falando de uma medicina que vem de base empírica. Ora, a gente tem lá o ponto bexiga 67, está no leito ungueal do dedo mindinho do pé. Você injeta um contraste, ele aparece reação no cerebelo. Que ligação de dermátomo que tem? Que ligação de dermátomo neurológico que tem cerebelo com dedinho mindinho no pé? O senhor é médico, só pode me responder isso. Nenhum. Nenhum. É meridiano de energia. Ponto. Não tenta fazer conceito de neurociência. Não, alguns pontos coincidem com complexos neurológicos, outros não. E aí, como é que se explica? Ora, a comprovação científica vem trazendo também que existe coisas que nós não palpamos, mas que existe. Ora, energia é vital, é Ti. Então, isso já foi em 1999 para 2000, fizeram esse teste. Então, há de se convir que nós vamos parar com isso mesmo, vamos regulamentar essa profissão, entendeu? Eu peço para Deus te abençoar, excelência. Tá? Porque a sua iniciativa ela é uma bênção na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com amor, não que os médicos não trabalhem, eu sei que trabalham também, mas eles com medicina e nós com acupuntura. Muito obrigado. Bom, antes de